E hoje é a nossa live número 6 de 21, tá? E hoje nós vamos falar sobre uma objeção, que é o desespero, né? Eu creio que o homem que ele sente que ele chegou no fundo do poço, ele é normal a gente passar por uma fase de desespero, né? Porque é uma fase que a gente fica realmente zonzo, né? Que a gente fica realmente um pouco cego, tem uma cegueira, a gente não sabe muito bem para onde ir, a gente não sabe muito bem o que fazer. E hoje eu queria falar algumas coisas sobre o desespero para ajudar, para te ajudar nesse sentido, tá? Então, se é a primeira vez que você está por aqui ou se você está assistindo essa gravação dessa live, porque ela vai ficar salva, meu nome é Thiago Noronha. Eu acompanho homens aí há mais de 10 anos e já tive de tudo, né? Já conversei com muitos homens sobre muitas crises, seja casamento, seja finança, seja filho, seja a questão de hombridade, de fracasso, enfim, de todas essas coisas. E hoje eu tenho um propósito mesmo de estar contribuindo, ajudando esses homens a sair dessa situação complicada, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o desespero. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa ou que pode fazer sentido para essa pessoa, né? Clica no aviãozinho, compartilha essa live para que essa pessoa possa ser aí de alguma maneira ajudada. Paz de qualquer ação, desalento, ou seja, a pessoa está incapacitada de agir, ok? Esse é o significado da palavra desespero. O que isso tem a ver com o seu fundo do poço? Tem tudo a ver, porque como eu falei no início da live, normalmente pessoas que chegam à conclusão de que estão no fundo do poço, elas tendem, né, por um tempo pelo menos, a entrar numa espécie de desespero, né, como que a sua vida tivesse acabado, ou não sei para onde ir, não sei para que lado andar. E o desespero geralmente se manifesta em momentos do quê? Em momentos de estresse, em momentos de pânicos extremos, tá? Então, tá explicado aí para você o que é o desespero. E eu queria pular agora para a parte que é tentar mostrar para você o que não é o desespero, para que você tenha muito facilmente na sua mente a conclusão disso e não confundir com outras coisas, tá? O desespero, ele não é um estado permanente, ou não deveria ser. Normalmente, 99% das vezes não é, tá? Um estado onde o homem ele fica por uma vida inteira, né? Então, o desespero, você tem fases, né? Então, você chegou lá no fundo do poço, você entrou numa dificuldade extrema, provavelmente você fique desesperado por um tempo. Você se encontre sem saída, sem saber o que fazer por um tempo. Mas o importante é passar por essa fase como se passasse por uma fase de luto, né? Normal passar por essa fase. O que não pode é estendê-la. O que não pode é continuar no desespero, ok? O desespero, ele acontece em picos que podem ficar por um determinado tempo. E eles podem voltar também, né? Eles podem ficar voltando, né? Ficar indo e vindo, que a gente fala, né? Depende muito da situação de cada um, tá? O desespero, ele não pode ser confundido com medo. O medo é muito mais permanente que o desespero, mas muito mais permanente. E você pode ficar desesperado de medo? Pode. O medo, ele é muito... pode, mas o tamanho do seu medo... Todo o desespero, no fundo, ele está atrelado a um medo, ok? O desespero, ele não deixa de ser um medo. E você pode ter desespero de medo, pode, ok? Mas não deve, tá? É um estágio muito mais avançado de medo, desespero. Ele está muito além do medo, tá? E ele não pode e tende a perdurar muito tempo. A sua permanência é sinal de que existe um problema maior que merece olhar com muito mais cuidado. Então, quando a pessoa está desesperada, é diferente dela estar com medo de uma situação não dar certo, por exemplo. Por que o desespero ele tem que ser olhado e tratado com mais cuidado?
Porque o desespero pode sim nos fazer a fazer muita besteira. Tende a nos dar carta branca para fazer muita besteira. Então pensa comigo, a pessoa já está numa situação difícil, a pessoa já está numa situação complicada. E o desespero tende a piorar o que já é ruim, ou o que já é péssimo. Então o desespero, ele não agrega, ok? Então tenha isso como claro na sua cabeça. Eu quero falar com você sobre, aqui é um ponto-chave, tá? Como superar esse obstáculo chamado desespero. Poxa, é uma coisa que eu acho que muita gente quer saber, né? Thiago, como eu supero o desespero? E eu vou falar para você que para você combater com sucesso o desespero, você precisa firmar um compromisso. Poxa, mas eu estou desesperado e eu vou ter que firmar um compromisso? Sim. Infelizmente é com a razão que você vai conseguir vencer o desespero, ok? E esse compromisso, ele é um compromisso com você mesmo. É um compromisso que não pode ter muita pressão, senão não funciona, tá? Para iniciar esse processo de cura. E por que isso? Por que tem que ter esse compromisso, tá? Porque o processo do desespero não é fácil, tá? E tem que ter sim muita perseverança, paciência, autoamor, disciplina. Precisa ter isso, tá? Possivelmente você vai ter que deixar uma zona de conforto para encontrar um caminho que vai além do desespero. E isso vai implicar em você remodelar muitas vezes o seu estilo de vida, né? Você forçar as suas limitações, mas você fazer isso de uma maneira confortável e segura, ok? Para você não prejudicar mais ainda o seu emocional, porque o desespero ele prejudica muito o nosso emocional. Assumir um compromisso pessoal é apenas uma forma de motivação extra. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que quando você se sentir desesperado, a única maneira de você conseguir passar por isso ou não desesperar de verdade, não chegar a ter ações que você possa se arrepender depois, é você parar, respirar, pensar e firmar um compromisso. Cara, isso aqui é ruim. Isso aqui é péssimo. Mas o que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer? E aqui está a grande sacada. Porque às vezes o que você tem que fazer você não dá conta. Ou não dá mais. Mas o que você pode fazer, meu irmão, isso sim está ao seu alcance. E isso sim pode ser feito. Então, essa parte de você ter esse compromisso, conseguir ser racional para superar o desespero, tem que ser praticado, tem que ser feito, ok? Vamos falar sobre algumas objeções, né, de pessoas que estão numa fase desesperada, que tem o desespero fluindo ali, e pessoas que têm objeções de que não conseguem vencer, ou de que não conseguem sair do desespero. A todo momento está desesperado por alguma coisa, né? E tem aqueles picos, né? Tem hora que passa, é como se fosse uma dor, ela vai e vem, ok? E existem dúvidas, né? E a primeira que eu quero falar é para você quebrar o padrão negativo, tá? Como assim, né? Assim que você notar a repetição de comportamentos prejudiciais em você, que o desespero leva, você vai tirar um momento para você se afastar dessa situação e você pensar, ok? Essa autopercepção, ela vai se tornar mais fácil com a prática, ou seja, é treino. Agora eu vou entrar num conteúdo um pouco mais técnico, tá, pessoal? Quando você começa a desenvolver isso, nem sempre vai ser possível você interromper o padrão negativo, tá? Porque não é fácil mesmo fazer. Mas você vai perceber que já está começando. Você vai conseguir entender que é um começo. Você vai conseguir ter pequenas vitórias, ok? Quando você enxergar o padrão, você tem que procurar analisá-lo. Porque se você analisar esse padrão, você vai conseguir ter uma percepção melhor e você vai conseguir agir de forma mais assertiva, tá? Se faça essas perguntas. Por que eu estou agindo dessa maneira, né? É produtivo ter esse comportamento? Ele me serve de alguma coisa, né? O que vai te ajudar de certa forma? O que vai realmente te ajudar? Tudo na sua vida deve ser feito ou deve ser pensado no sentido de ser benéfico para você.
Isso, cara, é muito complexo às vezes, mas é muito necessário, tá? Eu falei que o conteúdo vai ser um pouco mais técnico, mas tenta entender, essa live vai ficar salva, se você precisar voltar aqui, ouvir de novo, ouça, mas é tudo praticável, ok? Aqui eu não tô falando nada pra você que nossa, não consegui entender, é impraticável isso que ele tá falando, não, é praticável, ok? Se não tá bom, então tem algo errado. É um sinal de que tem algo errado. Por mais que pensamentos ruins tentem nos dizer o contrário disso, o bem-estar é a verdade absoluta. Ou seja, esse tem que ser o seu objetivo no momento de desespero. O bem-estar. O bem-estar, ele controla o desespero. Quando você está desesperado, isso é o contrário do bem-estar, é o mal-estar. Ok? Toda vez que você perceber a repetição de padrão de comportamento nocivo a você, lembre-se disso que eu te falei para você conseguir combater isso. Então esse padrão nocivo, ele precisa ser combativo. O pior, cara, é você estar no momento de desespero, é você estar sofrendo, estar com um comportamento nocivo em você e ficar inerte a isso, porque você acha que não dá conta de fazer ou porque você não sabe o que fazer. Tem o que fazer sim e deve ser feito, ok? A segunda objeção, tá? Para esse momento de desespero. Procure racionalizar o problema. Ou seja, entenda o problema. Pense sobre o problema que está acontecendo. Pense sobre o que está deixando você desesperado, tá? Este passo, ele é um pouco semelhante ao que eu acabei de te falar sobre o comportamento nocivo, ok? Os problemas que nós criamos são geralmente bem maiores do que eles são na realidade, tá? As pessoas ao nosso redor nem percebem que a situação é um problema para nós, por ser corriqueira. Então, sabe aquela situação corriqueira que nem se dá conta que isso é um problema? Isso acontece muito, tá? Os problemas... A melhor forma de racionalizar um problema é torná-lo menos assustador. É racionalizando, ou seja, quando você realmente para pensar, para entender o porquê, para tentar achar uma solução, você não aumenta o problema. Quando você não racionaliza o problema, meu irmão, você potencializa ele. Você injeta bomba nele, ele vai ficando maior, ele vai ficando mais forte. Porque a nossa mente é pessimista. A nossa mente vai sempre tender a pensar para o lado ruim da coisa. Ok? E o desespero vai aumentando. Se você preferir, tá? Coloque as ideias num papel para que você consiga visualizar. Isso é muito bacana, cara. E muita pouca gente faz isso. De você anotar problema, anotar solução. Quando você bota isso no papel, sei lá, tudo fica mais claro. Você pensa mais, você reflete mais, fica visível. Então, isso é uma dica muito, muito legal, tá? O desespero, ele faz com que as pessoas se viciem em fantasias trágicas. E ela se imagina sendo mal. Aqui é um exemplo, ok? Você se imagina sendo mal atendida numa loja, né? Sendo vítima de violência verbal ou até de violência física, né? Sendo ignorada por amigos, sendo ignorada por familiares. Ou seja, são fantasias que quase sempre não vão acontecer. Ok? Olha como a coisa do desespero é louca. Você fica desesperado quase sempre por coisas que não vão acontecer. É a tal da fantasia trágica. Isso não vai acontecer, mas de tal ponto que te deixou desesperado. Na realidade, esses cenários, né, de fantasia trágicas, eles raramente vão se concretizar. Então essas perguntas que eu falei para você fazer, elas vão te ajudar a acalmar a sua mente. Elas vão mostrar que você não tem nada a temer, vão mostrar para sua mente que você não tem o que temer, ou que não é tanto assim igual você está pensando, entendeu? É possível você fazer sim esse exercício antes de qualquer situação, para que seja mais fácil você conseguir administrar essa situação. Então, cara, eu sei que às vezes fica difícil de entender, eu sei que às vezes, então eu vou tentar dar uma resumida, tá? Você vai se desesperar por coisas absurdas. Normalmente você vai se desesperar por coisas que não vão acontecer na sua vida. Então respira, pensa, ok? Racionaliza, se possível bote num papel e entenda o problema
entenda quem está envolvido no problema, entenda se existe alguma solução, o que está em suas mãos para amenizar isso que seja. Às vezes você não vai conseguir solucionar, mas você vai conseguir amenizar. E isso na sua mente vai ser algo assim, vai ser muito bom. Ok? Pensando no desespero vai ser muito bom. A terceira, tá? Quero falar agora sobre a terceira objeção do desespero. É você acreditar no processo de mudança. E aqui é uma coisa complicada, porque mudar não é fácil. Cara, mesmo que você consiga que você faça uma mudança boa, você está mudando de uma casa para uma casa maior, você está mudando de emprego. Mesmo que o motivo da mudança seja bom, não é fácil. Não é fácil fazer a mudança de uma casa. Não é fácil você mudar de emprego, começar num ambiente novo, com pessoas desconhecidas. Sempre vai ter aquele medo, aquela apreensão. O que vão achar de mim e etc e tal. Então, assim, a mudança ela é complicada. Mas muitas vezes ela é necessária. E quando você decide mudar por algo que é complicado fazer a mudança, mas você sabe que o objetivo final é bom, você sabe que o resultado daquela mudança vai ser bom, isso tem que ser feito, ok? Então, quem está passando por um momento difícil, né, que a gente chama aqui no nosso mundo do fundo do poço, raramente consegue ver ou até acreditar numa luz no fim do túnel. Né? Quando você está nesse momento, parece que está tudo escuro. Né? Todos os conselhos, dicas, os passos são vistos como inúteis, né? Nada adianta, pois a crença, né, que a gente tem é que é impossível, né, viver melhor. Isso é mais forte do que qualquer coisa que nós podemos fazer. E isso é terrível. Essa mentalidade, ela não é correta, ela não é boa, ok? Para que seja possível fazer movimentos de mudança, você precisa acreditar que eles vão te ajudar a ter uma vida melhor. Não é fácil, muitas vezes, encarar a si mesmo, né? E perceber os nossos defeitos e os nossos erros. Tá? Mas não é impossível, é sim possível. Então, você precisa sim listar no momento de desespero o que você precisa mudar. Né? Você está desesperado pelo quê? Né? O que precisa mudar para esse desespero passar? O que precisa acontecer para esse problema ser solucionado? Isso vai gerar, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai gerar uma coisa chamada mudança. E você vai ter que mudar. Mudar comportamento, mudar pensamento, mudar atitude. Enfim, você vai ter que fazer algumas mudanças. Que muitas vezes vão ser sofridas, talvez vão ser vergonhosas, talvez vão ser tristes. Mas vão ser completamente necessárias. E como você vai tirar força para conseguir ter essa mudança? Simplesmente entendendo que essa mudança vai te levar a um objetivo melhor. Simplesmente entendendo que essa mudança vai ser benéfica para você. Que essa mudança vai ser boa. Que essa mudança vai ser factível, vai ser viável. Ou seja, é fazer uma coisa que o ser humano tem muito problema de fazer, que é conseguir enxergar o fim da história, que é conseguir enxergar o alvo. E você ficar tão animado, ou você entender que é tão importante chegar nesse alvo, que você vai estar disposto a passar pelo caminho. E o caminho muitas vezes não vai ser fácil. Mas, cara, aquele alvo é importante para você. Você precisa atingir aquilo lá, então você vai passar. Muitos homens não mudam porque não dão conta de passar pelo caminho. Mas por que eles não dão conta de passar pelo caminho? Porque eles não têm um alvo definido. Eles não têm um objetivo final definido e claro e fala, porra, eu preciso disso. Eu quero chegar nesse lugar. Eu precisar solucionar isso é mais forte do que a dor da mudança. Entende? Então, para de não querer mudar. Para de evitar a mudança. Porque quando você evita a mudança, você se estagna. Você também não sai do lugar. E, porra, eu já tô numa situação de fundo do poço. Eu já tô numa situação ruim. Meu casamento tá uma merda. Minha vida financeira tá uma merda. Relação com os meus filhos tá uma merda. Com a minha família tá uma merda. E eu não faço nada para mudar isso. Eu não procuro opções novas. Eu não procuro
me alimentar de coisas novas, eu não quero mudar nada da minha vida porque eu sou preguiçoso, porque eu sou rabugento, porque eu não gosto de mudança, porque eu tenho medo se eu vou conseguir ou não. Cara, mas você só vai saber se você fazer. Então assim, tem coisas que são palpáveis a gente fazer. Tem coisas que muitos homens sabem que tem que fazer, mas não fazem. E eu tô te explicando isso. Não fazem porque, no fundo, eles não têm tanta vontade assim de chegar naquele objetivo. Eu já falei em outras vezes, em outras lives, que o ser humano é o cara mais adaptável do planeta. E às vezes você até quer melhorar. Você até quer algo a mais. Mas você fala, aqui tá bom. Vai dar muito trabalho conseguir isso. E aí você se estagna. Né? E olha, eu tô dando um exemplo de alguém que está falando que tá bom. Né? O nosso objetivo aqui é tentar ajudar pessoas que estão numa situação difícil, que estão numa situação de fundo do poço. Ou seja, não tá bom. Né? O presente hoje não é bom. Ou seja, se já não é bom, porra, o que custa tentar mudar? O que a pessoa tem a perder? O que você tem a perder por tentar mudar? Então mude. Mude como? Cara, conectando outras pessoas, fazendo coisa que você não fazia antes, cuidando mais do seu corpo, estudando uma coisa nova, criando uma habilidade nova, lendo um livro que você nunca leu, procurando mais emprego do que você procura, se aperfeiçoando mais em uma coisa que você ainda não é bom, tratando as pessoas de forma diferente, pedindo desculpa pelas coisas que você está fazendo. Enfim, eu poderia ficar aqui meia hora dando exemplo do que pode ser feito, mas você sabe o que tem que ser feito. Eu tenho certeza que você sabe o que você gostaria de mudar, o que você precisa mudar, o que a sua família, as pessoas que você ama falam que você tem que mudar. Você não precisa ouvir isso de mim. Só que, porra, você não muda por quê? No fundo você não quer, assume essa parada. As pessoas não mudam porque não querem mudar, porque dá trabalho mudar, porque tem medo de mudar. Então essa mentalidade tem que ser quebrada, principalmente se você tem ela estando no fundo do poço, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Eu ainda tenho mais algumas coisas para falar. Eu quero explicar um jeito errado de você vencer o desespero, tá? E o jeito errado é tentando reverter o que é irreversível. Então, o que eu quero te explicar disso? Presta atenção. Você tá no fundo do poço, ou você tá num dos momentos mais difíceis da sua vida, porque tem algo muito ruim, ou tem algumas coisas que estão muito ruins, ok? E muitas vezes não está mais na sua mão, ou talvez nunca esteve, reverter isso, solucionar esse problema. E muitas pessoas se desesperam, ok? Só que elas vão tentar consertar o que não dá para ser consertado agora. Elas vão tentar reverter o que é irreversível. E isso vai deixar ela o quê? Mais desesperada. Ou ela não vai conseguir sair do desespero, porque ela não dá conta de fazer isso. Então esse é o jeito errado de tentar vencer o desespero. Então, mais uma vez eu vou repetir, foque no que está no seu controle. Cara, não está no meu controle, então você não tem que focar nisso agora. Porra, mas eu tô desesperado, Thiago, por isso agora. Mas se você não tem o que pode ser feito, gaste energia e pense em fazer outra coisa. É simples. Não é fácil, ok? Mas é simples. Dá para fazer. Então vou dar um exemplo que eu também já dei em outros vídeos. Eu estou quebrado financeiramente. E você está desesperado para pagar suas dívidas. Mas, presta atenção, se você não tem dinheiro agora para pagar suas dívidas, não adianta ficar desesperado. Você tem que focar numa solução para conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. E talvez o primeiro passo seja você conseguir dinheiro para viver. Porque se você conseguir viver com o básico ali, não faltando, você vai conseguir ter mais paz e vai conseguir empregar mais energia em conseguir mais dinheiro para pagar a dívida. Agora, se você tentar fazer tudo de uma vez, provavelmente você não vai conseguir. E você vai ficar meses, vai ficar anos remoendo um negócio, ok? E onde você não vai dar conta de fazer. Eu não estou falando para você esquecer a sua dívida.
Eu não estou falando para você dar calote em ninguém. Eu estou falando para você focar. Quanto mais você focar na coisa certa, mais fácil vai ser você resolver aquele problema. E resolvendo aquele problema, você vai para um próximo problema. E as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando. E você vai conseguindo tirar o pezinho do buraco, depois você tira o outro pé, depois você tira a mão, e por aí vai. E você vai subindo um degrau, um tijolinho de cada vez. Então, não tente resolver o desespero de uma vez, né? Porque provavelmente não dá. Se der, resolva. Mas para você chegar ao ponto de dar desesperado, mais uma vez eu falo, o desespero, ele é o quê? Eu já li. A pessoa não consegue agir. Ou seja, provavelmente não tem uma saída no curto prazo. Provavelmente você não está enxergando uma forma de resolver. Isso é o desespero. Quanto mais você bater na tecla de tentar resolver, pior vai ser. Você está perdendo tempo da sua vida, você está ficando mais dias desesperado, você está ficando mais dias fracassado, você está ficando mais dias desanimado, e isso pode levar a uma depressão. E te levando a uma depressão, dependendo do nível da depressão que for, você vai ter que procurar a ajuda de um profissional. Não tem jeito, ok? Então essa é a maneira errada de se vencer o desespero, tá? Thiago, então tá, me fala então qual que é a forma certa. Eu já falei aqui na live, agora vai parecer um pouco redundante, só vou dar uma pincelada, que o melhor jeito de você vencer o desespero é tendo autocontrole, é racionalizando, ok? E como você consegue isso? Pensando, né, com um pouquinho de otimismo, uma dose pequena que seja de otimismo, pedindo ajuda das pessoas que você ama, compartilhando seu coração com elas, abrindo seus problemas para elas, tendo pessoas ao seu lado que consigam te acalmar, que consigam te dar uma luz, consigam te dar uma força, né? Talvez te mostrar caminhos que você ainda sozinho não conseguiu enxergar. Então é desse jeito que você vai. E o principal, fazendo o que você consegue fazer, controlando o que você consegue controlar. O que você não consegue controlar nesse momento, fica no escanteio, fica do lado, e vai ter um momento que você vai resgatar isso e vai conseguir resolver, ok? Então esse é o jeito certo, tá? E como eu consigo, qual que é o primeiro passo? Né? Você pode estar me perguntando, tá, legal, eu entendi, mas qual que é o primeiro passo? O que eu posso começar a fazer hoje para superar o desespero? Então, aqui, como a gente entrega conteúdo de qualidade, eu vou te falar. Que a maneira é uma maneira simples, mas lembra que eu sempre falo, o simples nem sempre é fácil, mas se é simples, é praticável. Pega o lado bom, tá? Muda o foco, muda o seu foco, tá? Muitas vezes você já sofreu o que você tinha que sofrer, você já se culpou o suficiente, você já tentou arrumar todos os tipos de culpados para sua situação, né? Mas agora chegou a hora de você seguir em frente. Então, o primeiro foco que você precisa ter é, eu preciso seguir em frente. Eu ficar aqui chorando as pitangas, desesperado, pensando que a minha vida acabou, não é o caminho. Então essa é a primeira coisa, foco no seguir em frente, tá? E eu não tô aqui falando pra você que a tristeza vai passar, que você tendo foco a sua vida vai melhorar, não é isso, tá? Mas você precisa esquecer essa parte do desespero da sua vida, né? Entenda, vou falar de novo para você entender o que é desespero. Estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Estado de desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Ou seja, não consegue agir. Ou seja, tenha foco e consiga agir, inverte esse jogo e consiga agir, nem que seja de uma forma pequena, nem que seja um tijolinho de cada vez, tá? Que mais? Você não é incapaz de qualquer ação, tá? Você não é capaz de ficar paralisado para sua vida inteira. Não, você não precisa ser assim. Você é capaz sim de agir. Mesmo no momento de desespero, você é capaz de agir, ok? Você pode tá incapacitado em determinada área, tá? Pode ter área que realmente você não consiga fazer nada nesse momento, como eu já falei, tá? Mas você não é incapaz, por exemplo, de continuar vivendo, né? De ser feliz em alguma outra área. Pô, você tá ruim no dinheiro, mas você tem uma mulher que te ama, você tem 1, 2, 3 filhos maravilhosos,
né? Não é porque você está quebrado financeiramente que o resto tem que ser uma porcaria, ok? De alguma maneira, é isso que você precisa entender. De alguma maneira, você tem que ter ali o seu porquê diferente, você tem que ter ali pessoas que te animem, você tem que ter ali a maturidade de ser autorresponsável e falar, porra, errei mesmo, tô na merda mesmo, mas se eu fui capaz de me colocar aqui, eu também sou capaz de sair. Se eu já tive bem antes e agora tô mal, eu tenho condição de voltar a estar bem de novo. Claro que você tem, todo mundo tem. Tá cheio de testemunho aí de pessoas que foram pra merda em todas as áreas da vida dela e superaram isso. Por que você não vai superar? Por que você tem de diferente de todo mundo? O ser humano é igual. Se um ser humano consegue fazer uma coisa, o outro também consegue. Ok? Então tenha isso na sua mente. Ok, pessoal? Espero que tenha feito muito sentido para vocês a live de hoje. Foi a nossa 6ª live de 21 dias, tá? Amanhã nós vamos ter a nossa 7ª live, vai ser um atalho. E eu conto com a sua presença. Vai compartilhando, a live vai ficar salva, dá pra você ver no IGTV, dá pra você ver no nosso canal do YouTube, tá? Thiago Noronha, o homem que mudou o jogo. Se você não é inscrito, se inscreve lá. E tem muito conteúdo de qualidade lá. E como eu disse, conta comigo, eu vou te ajudar a sair desse buraco, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.